vezes, sabe o que eu percebi? Não se escandalize. O ser que menos fala na Bíblia é Deus. A Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Um trecho de uma pregação do pastor e político Marco Feliciano está dando o que falar na internet. E não é à toa, né? Porque o que ele disse ainda é dúvida de muita gente e ainda a igreja brasileira engole este tipo de afirmação em muitos púlpitos até hoje. Olá gente, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Teológica. Meu nome é Sônia e hoje nós vamos repercutir teologicamente esta fala polêmica do pregador Marco Feliciano, resgatado pela página Assembleianos de Valor. Vamos aproveitar e colocar versículo por versículo teologicamente, para você, quando for abordado com esse tipo de dúvida, seja de quem for ou com qualquer tipo de intenção por trás, para você já ficar afiado para responder. Porque a palavra de Deus diz em Colossenses 4:6, a vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para você saber como deve responder a cada um. Tem muitos vídeos e textos na internet sobre este tema, mas a maioria, em vez de dar argumentos certos para as pessoas, só são recheados de opiniões pessoais e indignações que não ensinam as pessoas de como elas devem refutar esses questionamentos. Que olhe, são muito antigos. Neste vídeo você vai saber como responder a esta questão com um bom tempero. Então eu peço que, se você gosta deste tipo de conteúdo, você já se inscreva no meu canal com o sino ativado, porque o meu canal é super novinho e aqui eu vou sempre trazer um conteúdo de boa qualidade teológica para te edificar, para você curtir e compartilhar a palavra de Deus. Então não basta ficar só no campo da crença, tipo, eu creio e isso basta. Não, gente. Nós precisamos manejar bem a palavra da verdade, saber por que cremos, porque Deus quer de nós um culto racional. Ele deseja que a gente o adore em espírito e em verdade, portanto fundamentados na verdade de Cristo. Então a pregação, pelo visto, não foi tirado de contexto. E também não foi um clickbait onde ele falou algo e depois desfalou para elaborar alguma dinâmica. Porque o próprio Marco Feliciano fez um vídeo se desculpando, dizendo que ele errou! Ele nem se lembrava mais e até criticou a atitude de quem postou. Postaram, não me deram direito de explicar, foram maliciosos, malvados, foram maus e perversos, não foram profissionais. E eu deixo aqui o meu repúdio a publicações como esta, que são feitas para destruir pessoas de bem. E a todos que fazem o mesmo para alavancarem suas mídias sociais. Quem assim o faz, age de maneira covarde. Pior, gente. Falei e nem percebi. E como ninguém no momento me deu um toque ou me questionou, passou batido. Isso foi há 1 ano atrás. Tipo, se a igreja local não ligou, se quem assistiu até então não ligou, e se ninguém advertiu ele naquela época desta heresia, então tinha que deixar quieto, né? Primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus, e desde o Velho até o Novo Testamento, ele não é apenas um amontoado de histórias que tem umas frases de vez em quando que Deus falou. A Bíblia, ela é inspirada por Deus, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, incluindo as cartas de Paulo, que estão sendo muito combatidas nesses tempos. Quando alguém diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas apenas contém a palavra de Deus, então ele já está se colocando como juiz. Ele vai poder escolher o que ele quer crer. Então já não é mais a Bíblia que me julga, mas sou eu que julgo a Bíblia do que eu quero acreditar ou não. Dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus e não é a palavra de Deus é como uma mãe que vai ter seu bebê na maternidade e recebe apenas a certidão de nascimento do filho, em vez de receber o filho em seus braços. A pessoa se torna um neo-ortodoxo ou um evangélico liberal. Então, sobre a veracidade da Bíblia como a palavra de Deus no Velho Testamento, o próprio Jesus diz em Lucas 24, 44 e 45. E disse-lhes, são essas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. E então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então Jesus afirma que todo o Velho Testamento é a palavra de Deus, até os salmos, que são músicas. Novo Testamento, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal,
para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Agora, se alguém tiver dúvida em relação a Paulo, está escrito em 2 Pedro 3, 15 e 16. Como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. E ainda mais versículos que, estudando não apenas o isolado, mas o contexto, vai te trazer mais luz sobre a afirmação de que a Bíblia é a palavra de Deus e não só contém a palavra de Deus. Sabemos que, como este pregador, há também pastores com 30 anos de estrada e ainda erram coisas básicas. Quem dirá nas fundamentais, né? Eu já vi pastor de décadas de estrada que não sabe o que Deus disse para Adão após a sua queda, que é para mim uma das mais emocionantes palavras que Deus fala ao homem. Adão, onde você está? E isso, gente, não é questão de confusão ou de um erro pontual. Há pastores que erram de domingo a domingo, que tiram sarro da palavra exegese e fazem a igreja caçoar com ele. Difícil. Você se passa por intelectual. Toma um óculos aqui. É muito fácil você se passar por intelectual. Olha, conforme a exegese da palavra. Que tem medo que haja teólogos de plantão na sua plateia e que insistem em distorcer a palavra de Deus para endossar os seus pensamentos que muitas vezes foram pautados pelos seus amigos puxa-sacos, fofoqueiros, os de sempre, que nunca mudam. Pode o pastor e a liderança mudar, mas a turminha da divisão nunca muda. A Bíblia diz em 2 Timóteo que existem uma classe de pessoas fracas e que são contra a verdade, que sempre aprendem, mas nunca chegam à verdade. E é muito curioso isso, né? Porque como pode, né? Sempre aprendendo, mas eles não conhecem a verdade. Também é muito curioso que Marco Feliciano criticou a atitude de ter sido imposto a este trecho da sua pregação. Mas, gente, quem pregou foi ele, né? E desde quando o pregador aceita que qualquer um, principalmente se for ali a ovelhinha de Jesus, ir lá neles dizer que o que ele falou foi bobagem, heresia ou até apostasia? Que bom que ele pediu desculpa, né? Mas humildade a gente teria visto se ele tivesse agradecido a correção. Aí a gente vê que foi o lado político dele que não gostou nada dessa exposição. Mas em Atos 17 tem uma passagem que diz assim: as pessoas de Bereia eram mais bem educadas que as de Tessalônica e ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as escrituras sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Gente, o povo de Bereia estudava a Bíblia para saber se o que o apóstolo Paulo estava dizendo era verdade. E você aí engolindo bolota de qualquer um de domingo a domingo. Depois, Paulo no fervo da idolatria, e eu vivo num país de idolatria igual no tempo de Paulo. Eu sinto o que ele sentiu vendo tudo aquilo na cidade inteira. Mas o que foi que ele fez? Ele foi na sinagoga para debater, anote aí, debater com judeus e gregos tementes a Deus. Ele falava diariamente nas praças públicas, debateu com filósofos de todo tipo e de todo tipo de gente. Imagina o preparo dele. E assim a gente percebe um elogio aos bereanos pela sua atitude de não apenas ouvir e aprender, mas de alcançar a verdade. Mas hoje em dia, se a igreja se atrever a avaliar o que está ouvindo nos púlpitos, eles são chamados de rebeldes. E sabe o argumento que usam para calar a igreja? Eles usam aquele versículo: joga fora o que é ruim e retém o que é bom. Isso quer dizer que, se o pastor errar, mesmo que seja sempre, você deve engolir e jogar o que não gostou fora e ficar com a parte boa. E a parte boa é continuar a fazer o seu ouvido de pinico. Quando a Bíblia diz que devemos nos apartar de gente assim, não é para você ficar desigrejado, não é para você dar um tempo na igreja, não é para você dar a igreja de lambuja para eles. Nós devemos nos afastar realmente, não ter esse tipo de gente no nosso convívio íntimo. Mas a palavra apartar-se também tem o significado de afastar, botar para correr. Se o seu pastor não tem abertura para escutar uma exortação legítima sobre um erro na pregação,
E se a sua denominação crê que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus, então, meu irmão, eu sinto te dizer que você não está numa igreja, você está numa seita. Então, seria certo ou não expor se a palavra está sendo ministrada de maneira incorreta? No livro de Apocalipse, Deus faz um elogio à igreja de Éfeso, que para mim eu tomo como base, como uma missão até. Sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Enquanto no Novo Testamento os bereanos foram mencionados de forma honrosa, hoje em dia quem se atrever a fazer uma exegese do que está ouvindo não serve para estar na igreja. E é ingenuidade, para não dizer burrice, achar que o povo não ouve outros pregadores e não lê a Bíblia. Hoje está se cumprindo a palavra de Deus que diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E navegando na internet, há muito conhecimento do Senhor. É só você buscar certo. Eu tive muitos sonhos com a igreja no Brasil, que o povo ia na igreja, no templo, e não tinha ninguém nos púlpitos. Então, gente, com certeza está vindo aí um grande tempo de apostasia sobre o Brasil. E é preciso estar preparado. Eu, particularmente, só ouvi uma ministração do Marco Feliciano, que foi quando ele foi na Lagoinha, há muito tempo, por causa do DVD ainda. Não tinha YouTube. E eu me lembro muito bem que ele disse que ele não era um pregador, mas sim era um ótimo contador de histórias. Sim, a perseguição virá para todos os que decidiram levar uma vida piedosa em Cristo. De fato, os homens malignos e os falsos mestres vão se tornar cada vez piores, enganando a muitos e sendo eles próprios enganados. Toda a Escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é um meio que Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para toda boa obra.